Paz do Senhor, irmãos. Eu vou falar um pouco sobre o Messias Jesus Cristo, porque eu sou evangélico, a maioria que me segue no canal também é evangélico, mas os judeus, que porventura vê esse vídeo, claro, não vai concordar, porque eu vou falar de Israel. Estou aqui diante de mim aqui com uma tela para facilitar aqui sobre datas, né, do que aconteceu com a tribo, as 12 tribos, né, com o reino de Israel e com o reino de Judá. O que eu quero ressaltar aqui nesse estudo é que o plano de Deus desde o princípio era fazer, constituir, criar um povo para que daquele povo viesse o Messias. O Messias, Jesus, que recebeu o nome de Jesus, que é o envio que Deus mandou para a terra da sua palavra. O Verbo se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio, então, que Deus havia de criar uma nação para poder dela vir o Messias, por que Deus teve necessidade de fazer uma nação? Porque ficaria uma coisa, ele teria que criar uma expectativa, uma esperança. Não seria assim, de repente, o mundo está no seu procedimento normal, todo mundo está vivendo as suas vidas e de repente levanta um homem de qualquer nação, de qualquer lugar e diz, olha, Deus me enviou e tal. Deveria ter primeiramente uma esperança, uma expectação da vinda do Messias e também uma preparação. Deveria ser um povo que tivesse uma preparação, né, de conhecimento de Deus, para que ficasse registrado uma escritura como temos hoje, que é a Bíblia. Então haveria de ser um povo destinado à adoração a Deus, para poder elaborar uma escritura sobre Deus e as revelações de Deus, para que depois isso chegasse às mãos, né, do mundo inteiro. Então, primeiramente, Deus tinha que fazer um sacerdócio, um povo, com a esperança do Messias, para que depois Deus fizesse chegar às mãos do mundo inteiro, que o plano de Deus desde o princípio era salvar o mundo, não é só a nação de Israel, chegasse à mão de todo mundo a salvação. Quer dizer, as Escrituras e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então as Escrituras é onde está a fonte do conhecimento para a salvação. Veja como que foi o plano de Deus. Primeiramente, ele levanta um homem. Assim que ele começou, com Adão, um homem. Abraão. Mas não foi rápido. Ele testou a fé de Abraão. Abraão foi ter o filho da promessa com 100 anos. O filho que ele teve antes, que foi um erro de um conselho da mulher dele, Sarai, que depois veio se chamar Sara, e Abraão se chamava Abrão, depois veio se chamar Abraão, né? Pai de muitas nações. E Deus lá já disse, ficou claro, embora que Israel foi quem escreveu, né? Moisés escreveu, e até ali entendia-se que a única nação de Deus era Israel, mas estava escrito o quê? Em ti será benditas todas as famílias da terra. O que isso quer dizer? Que em Abraão, quer dizer, através da descendência de Abraão, ia chegar às nações, todas as famílias, a salvação. Que entendemos que foi Israel, sim, porque Jesus disse a salvação vem dos judeus, por quê? Porque ele é judeu, Jesus, e as Escrituras também, que as Escrituras têm tudo a ver com a salvação. A salvação vem dos judeus, quer dizer, Deus levantou a nação para poder ser um sacerdócio e também escrever as Escrituras.
E depois de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, que veio se chamar Israel, que se tornou a nação de Israel. Depois de Salomão, porque no princípio Deus reinava sobre Israel, mas depois o povo queria rei. Nós queremos ser como as nações, queremos um rei. E Samuel orou a Deus, disse ao povo que é um rei. E Samuel era juiz, porque existiam os juízes, né, que decidiam. As pessoas iam até os juízes e perguntavam, olha, isso é certo ou errado? Então eles queriam um rei, porque via que as nações tinham rei. E Deus disse para Samuel, Samuel, o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. Eles não querem eu como rei sobre eles. Eles querem um rei humano. Veja que interessante. No princípio da nação, o rei de Israel era Deus. E quando a nação de Israel acaba, o rei, não só de Israel, mas também de todos aqueles que têm fé, é Jesus. Quer dizer, é divino. Mas nesse intermeio aí, eles queriam um rei humano. Né? E aí Deus falou, tudo bem, tá. E veio Saul. Mas Saul começou a cometer erros. Né? E então Deus levantou Davi. Note vocês que o reino, assim que, vamos dizer, que onde Deus foi quem escolheu os reis, só durou entre, foi quanto? 2 reis só. Que foi, Deus só ungiu 2 reis. Foi Saul, e Saul errou feio. Aí Deus mandou Samuel ungir Davi, e depois de Davi, aí já foi a monarquia, né? Que o filho de Davi é que reinou, que foi Salomão. Foi o último rei, ali vamos dizer, que tinha a mão de Deus, vamos dizer assim. Né? Porque os outros reis que vieram depois, aí já Deus já não teve uma interferência direta de Deus. O Salomão, Davi falhou, sim, mas ele ainda continuou adorando a Deus. Né? Por isso que ele é chamado melhor rei, colocado por Deus. Que teve rei bom, sim, melhor até do que Davi, né? Porque tem um relato na Escritura dizendo que é o melhor rei que Judá já teve, né? Mas o Davi é chamado segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Às vezes a pessoa pergunta, por que segundo o coração de Deus? Né? Dá a impressão que eu não estou olhando diretamente para vocês, irmão, porque eu estou olhando para o meio da tela que estou gravando com o celular. Então, para mim ficar olhando direto para você, eu tenho que olhar do lado do celular, que é aqui, ó. A câmera do celular fica aqui, ó, né? Então, como eu olho por meio do celular, dá a impressão que eu estou querendo tirar o olhar de vocês, mas é vocês que gravam com o celular sabem que é assim. Então, vamos continuar. Então, o que acontece? Dos reis, que foi colocado por Deus, que eu vejo assim, foi só Saul e Davi, porque depois já foi uma coisa automática, porque depois já o filho de Davi já reinou, né? Aí foi a questão da monarquia, né? E o rei Salomão, Davi ainda, né? Eu ia responder por que segundo o coração de Deus, né? Porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Aí tem alguns críticos, inclusive já vi religião que critica, fala, acha, Davi é um adúltero. Davi mandou matar o próprio soldado dele para ficar com a mulher do homem. Caso de Urias, né? Para ficar com Betseba. E aí alguém vai dizer, não, Davi era muito errado. Como é que ele é segundo o coração de Deus? Acontece que Davi, apesar dos seus erros, ele tinha facilidade em se arrepender. Por isso que era segundo o coração de Deus. Porque todo mundo erra, todo mundo é pecador. Então o que Deus
espera do pecador é o quê? Que ele se arrependa. E Davi tinha disso. Quando o profeta chegou lá e falou, ó, Davi, rei, contou a história da ovelha, né? Que tinha uma pessoa que tinha várias ovelhas, e chegou uma visita, e em vez dele pegar das suas ovelhas, ele foi lá e pegou do vizinho para matar, para oferecer para sua visita. E Davi falou, esse homem tem que ser castigado. Aí o profeta falou, o profeta Natan, falou, olha, você é esse homem, Davi. Aí Davi entendeu na hora que ele estava se referindo a Betseba, que ele, né, cometeu um erro grave. Davi fez o quê? Sai daqui, profeta, eu não quero ver mais a sua cara. Não. Como o rei Salomão, por exemplo, fez, né? Quando vinha a palavra do Senhor para o rei Salomão, o Salomão ficava bravo. Não, Davi falou, errei, pequei contra o Senhor. Então ele tinha essa coisa de se arrepender. Também numa ocasião, quando, por exemplo, o filho dele, Absalão, né, estava contra ele e humilhou ele, e ele teve que fugir, ele, no caminho, tinha as pessoas que jogavam pedra nele, xingava ele, e aí o soldado que estava do lado dele ali, o guarda-costas, vamos dizer assim, dele, falou, quer que eu castigue essa pessoa? Davi falou, não, é o Senhor que está fazendo isso vir sobre mim. Não faça nada. Veja, segundo o coração de Deus. Ele entendia a mensagem de Deus. Ele arrependia-se com facilidade e tinha humildade. Por isso, segundo o coração de Deus. Não é que ele não pecava de jeito nenhum. E o que Deus espera do pecador é isso, que se arrependa. Então, continuando, que ainda não cheguei lá onde eu quero chegar, o plano de Deus era que das tribos de Israel, viesse o Messias para todas as nações. Então, quando ali foi no tempo de Salomão, Deus resolveu, porque tudo era um plano de Deus, não adianta dizer que é plano do homem, porque aí vai dar a entender que Deus perdeu as rédeas, porque veja que tem mandamento lá, na Torá, quer dizer, nos 5 livros, do Pentateuco, que isso será para todas as vossas gerações, os mandamentos ali, né, principalmente sobre rituais, de perdão de pecado e tudo. Será para todas as vossas tribos. Então, uma leitura ali, superficial, sem considerar os detalhes, nós vamos entender que Deus ia preservar todas as 12 tribos de Israel sempre, sempre, sempre. Mas não é assim. O plano de Deus era outro. O plano de Deus estava focado na vinda do Messias. Uma vez que o Messias tivesse vindo, não haveria mais importância de manter as 12 tribos de Israel. Foi o que aconteceu. Não havia mais importância, depois da vinda do Messias, não havia mais importância nem de existir a nação de Israel. Foi isso que aconteceu. Mas eles não entendem isso. Se for falar isso para um judeu de religião, do judaísmo, ele não vai entender jamais. Mas o plano de Deus era formar uma nação para que dela viesse o Messias. Uma vez o Messias tendo vindo, não seria mais necessário a nação de Israel. Então vamos lá. Por volta do ano 722, a Síria, os assírios, invadiu o reino de Israel. Por quê? Porque se dividiu, depois de Salomão, se dividiu em 2 reinos. Depois do filho de Salomão, né, houve uma briga ali, e o filho de Salomão queria ser mais rígido que Salomão escravizava as pessoas. Tem gente que pensa que Salomão era bonzinho, né? Não era bonzinho, não. Salomão era ostentação, ele usava assim, de muita ostentação, e fazia o povo de escravo. E tinha 1000 mulheres. Tudo aquilo que Deus falou não faça, ele fez. Adorou ídolos, fez templos a ídolos, mas ele não é o mais sábio de todos? Sim. Veja que aí Deus dá uma demonstração que a sabedoria, às vezes, mesmo com toda a sabedoria, a pessoa pode cair em pecado quando desobedece a Deus. Salomão desobedeceu. Por quê? Está escrito na lei.
Que texto que é aquele, hein? Deuteronômio 17:17. Se eu me recordo bem, 17:17. Está escrito o quê? Olha, está os mandamentos para o rei. Não amontoarás muito ouro, não terás muitos cavalos, não terá muitas mulheres. Foi exatamente o que Salomão fez, totalmente contrário do que Deus mandou. Ele teve muito ouro, ele teve muitas mulheres, e era proibido mulheres estranhas, mulheres de outras nações, e muitos cavalos. Ele tinha aras e aras de cavalo. Tudo que Deus falou, não faça, não pode, lá em Deuteronômio, falou para Moisés, e Moisés escreveu como mandamento para o povo, Salomão desobedeceu. Então o sábio, né, aquela unção de sábio que Deus tinha colocado nele, acabou. O sábio se tornou tolo. Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele se tornou o mais tolo da nação, no final. Tanto é que ele se compara, ele diz assim, o que é o homem mais do que o animal? O homem é igual ao animal. Ele escreve em Eclesiastes. Ele escreve lá que o homem não tem diferença do animal. O que ele quis dizer ali? Não é só você ler o cabeçalho, onde começa ali. Porque tem religião aí que defende que não existe espírito, existe sono da alma. Então eles citam esse texto, né? Cita esse texto aí. Que Salomão fala que o homem é como animal, ele vai para debaixo da terra e depois não sabe o que está acontecendo e tal, né? Eles pregam o sono da alma. E aí, esquecem de ler o cabeçalho, ou seja, lá em cima, quando começa a falar. Ali é um desabafo de Salomão. Salomão diz assim, e dizia eu no meu coração, e disse eu no meu coração. E lemos em Jeremias, o coração é enganoso, quem o conhecerá? Se o coração é enganoso, e Salomão diz, dizia eu no meu coração, então Salomão estava enganado. Quando ele disse, o homem é como os animais. Vamos continuar aqui o assunto, né, porque eu estou me desviando do propósito. E aí o reino de Israel foi invadido pelos assírios no ano 722, e ele espalhou as 10 tribos, que são as 10 tribos perdidas, conhecidas hoje como perdidas, 10 tribos perdidas de Israel, que não voltaram mais. Esse é o reino de Israel. E tinha o reino de Judá. Eles dividiram em 2 reinos por causa da briga com o filho de Salomão, porque Salomão era muito rígido, fazia o povo sofrer, e o filho dele falou que ia fazer sofrer mais ainda. Então, ele falou, quer saber? Não vamos andar com você mais, com o filho de Salomão. Aí, dividiram. Ficou 10 tribos, né, separado da tribo, das outras 2 tribos, que ficou sendo chamado de tribo, reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel acabou, né? As 10 tribos, porque os assírios invadiram e espalharam eles, mas tudo fazia parte de um plano de Deus. Para que manter todas as tribos, se o Messias haveria de vir da tribo de Judá? Deus preservaria só a tribo de Judá, já que está prometido na profecia, Gênesis capítulo 49, né, principalmente no versículo 10, está prometido que o Messias viria da tribo de Judá, e ao Messias congregariam os povos. Olha que interessante. Não diz que ao Messias congregaria Israel. Ao Messias congregaria as 12 tribos. Ao Messias congregaria os filhos de Israel. Não está escrito isso. E poderia fazer sentido. Por quê? Porque o Messias, até que se separou ali o reino de Israel e o reino de Judá, o Messias não tinha vindo ainda. A profecia não tinha se cumprido. Então o que a profecia poderia ter falado o quê? Falado assim, ó. Ao Messias congregaria as tribos de Israel. Por quê? Porque elas se dividiram. E inclusive desapareceu 10 tribos.
Mas a profecia não diz isso. A profecia diz que ao Messias congregaria os povos. Sabe o que é os povos? Os gentios. Lá não fala que ao Messias congregaria Israel. Lá não fala que ao Messias congregaria as tribos que se dispersaram. Não. Fala que ao Messias congregaria os povos. Ou seja, os gentios. Ou seja, aqueles que não eram judeus. Olha que interessante. E foi exatamente o que aconteceu. E essa primeira profecia sobre o Messias. Verifica. Capítulo 49 de Gênesis, versículo 10. Quando as 10 tribos foram dispersas, pelo reino, os assírios invadiram e venceram Israel, né, essas 10 tribos, que era o reino de Israel, né, aí sobrou o reino de Judá. E os assírios também tentou invadir. Não é que eles eram amigos do reino de Judá, do lado, né, das duas tribos. Não. Veja que eles venceram 10 e não conseguiram vencer 2. O que acontece? Quando eles foram invadir Judá também para acabar com eles, né, e com certeza ia dispersar eles também, e aí essa esperança do Messias ia estar comprometida, né? Deus não permitiu. Então o rei construiu uma muralha e tal, e conseguiu que os assírios fossem embora depois. Eles não conseguiram dispersar Judá, né, e mais uma tribo que estava com ele. E daí não demorou muito também, né, para haver uma invasão, mas isso não seria o fim dos judeus. Ali é que dá o início ao que conhecemos hoje, judeu. Porque qualquer pessoa de Israel, né, as pessoas falam judeu. Mas na verdade, judeu tem a ver com a tribo de Judá. E por todos compartilhar da mesma esperança, que é o Messias, então aceita-se, mesmo que não seja da tribo de Judá, aceita ser chamado de judeu. Porque compartilha da mesma esperança do Messias que eles esperam até hoje. Mais ou menos uns 100 anos depois, né, aí sim, o reino de Judá foi invadido pelo rei da Babilônia. E eles tinham o templo, né, todo garboso, o templo de Salomão, muito ouro, né, eles se gabavam, né, de tudo isso. E Deus pôs um fim a essa ostentação. Nós permanecemos, Deus é conosco, mas o pecado estava lá, Então o rei de Babilônia, e eles foram avisados pelo profeta Jeremias, mas não se endireitavam, então era hora de Deus dar um castigo. Então o que Deus fez? Olha, a atitude e ação miraculosa de Deus. Veja que as 10 tribos foram levadas para fora e acabou, não voltou mais. Foi o fim das 10 tribos. Não tem como renomear mais, falando da tribo. Eles falam que tem, mas não tem jeito, não adianta. Não tem jeito. Tem uma linha de pensamento aí que diz, não, eu sou da tribo do fulano. É nada, você perdeu, não adianta. Querer falar que é um absurdo, querer afirmar que é da tribo do fulano, do Beltrano, que não existe mais. Né? Até que da tribo de Judá pode ser que tem jeito ainda. Mas de outras tribos, isso daí é tudo ficção. Aí o que aconteceu? O rei de Babilônia, Nabucodonosor, invadiu e destruiu o templo, acabou a ostentação, né? Destruiu o templo, e levou não todos, mas deixou aqueles que estavam subjugados ali ainda, tomando conta da terra. E levou os principais, inclusive nessa levada, quem é que foi? Personagens importantes que conhecemos da Bíblia. Foi Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, que receberam os seus nomes lá, porque esses não eram o nome deles, não me recordo com certeza os nomes agora, porque a gente costuma dizer Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Mas parece que era Azarias e Azael, eu não me recordo os 3 nomes, então não vou me arriscar agora falar. Mas conhecemos mais como Daniel e Mesaque, Sadraque e Abednego. São os principais personagens que a gente conhece desse tempo. Depois, na volta,
tem personagens também importantes, inclusive tem livros na Bíblia, que é Esdras e Neemias. Esdras e Neemias. Então eles ficaram lá em Babilônia por 70 anos. Foi nessa ida, nessa levada e volta, que se perdeu o nome de Deus. Não pronunciava mais o nome de Deus, não conseguia pronunciar mais, mas era por medo. Imagina, pega as escrituras, aí continua lendo o nome de Deus. Como ficou muito tempo parado, e todos aqueles que foram para lá já tinham morrido, né, então